Olá a todos, espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. Esse é o vídeo número 2 sobre PCBs da nossa série Componentes. Se você ainda não é inscrito no canal, peço já a sua inscrição, seu like e o seu comentário. Sem mais demoras, vamos ao nosso vídeo? Vamos lá, pau na máquina! E o que vimos na aula passada? Bom, na aula passada vimos toda a teoria sobre técnicas como serigrafia, como dry film e outras técnicas aplicadas. Nós vimos os materiais, o tempo de cura desses materiais, custos. Vimos também situações com que elas ficaram prontas, ou seja, vimos o resultado de cada uma, ou seja, o tipo de acabamento que cada técnica que é aplicada dá e o que é mais adequado para cada tipo de protótipo que você vai fazer. Sim, vimos também a produção com máquinas CNC, o resultado disso, a rapidez, a velocidade que ela proporciona. E vimos também que é possível fazer placas à mão de alguma complexidade, né? De alguma complexidade para você poder fazer protótipos um pouco mais complexos, certo? Mas nessa aula não, nessa aula nós vamos fazer na prática técnicas que você vai usar com materiais que você tem aí na sua casa. Se você tiver a placa virgem hoje para queimar na sua casa, você já vai poder fazer sua placa de circuito impresso hoje, com materiais que você tem na sua casa para poder fazer, tá ok? Vamos então à nossa aula prática. Vamos lá? Bem, então aqui o que nós temos? Nós temos aqui um pote, pode ser um pote de plástico ou de vidro, como este, tá? Não pode ser nada metálico, tá ok? Temos aqui água oxigenada 10 volumes. Deixa eu ver se foca aqui, ó. 10 volumes, certo? Vinagre de limpeza, ou que alguns também conhecem como vinagre de álcool, tá? Você deve achar tanto como vinagre de limpeza ou vinagre de álcool, tá? Não pode ser o vinagre de vinho, de maçã, de qualquer outro tipo de vinagre, tá? Tem que ser o vinagre de álcool ou vinagre de limpeza. É assim que você vai achar na sua loja aí, tá? Esses dois produtos são produtos que às vezes você tem até em casa. Água oxigenada, normalmente para quem tem em casa por causa de ferimentos e tal, que isso aqui pode ser usado para cabelo, para outras coisas. E isso aqui é um material de limpeza que muita gente usa, né? Se não tiver, é fácil de achar. Você vai numa mercearia, no mercado qualquer, você consegue achar. Mais fácil que o policloreto de ferro, né? Que policloreto de ferro você só vai achar em casas de eletrônica mesmo. Então, é assim mais fácil e menos agressivo, né? Esse material aqui. Qual é a desvantagem desse material aqui em relação ao policloreto? Ele é mais lento. O policloreto, em coisa de minutos, você corrói a placa. Isso aqui, estamos falando de algumas horas, até no caso de uns 10, 12 horas, dependendo da concentração. Qual é a concentração que eu vou fazer aqui? Conforme o seu pote e conforme o tamanho da placa que você vai corroer, você vai ver o que você vai fazer. Aqui eu tenho um pequeno cálice, um pequeno copinho, e a medida é uma medida de água oxigenada, uma parte de água oxigenada para 3 partes de vinagre de limpeza ou vinagre de álcool, como você gostar de falar, tá? E é isso que nós vamos fazer aqui. Eu vou tirar aqui minha tampa, tá? Como são materiais que não são perigosos, você pode até lhe dar se você não tiver alergia a algum deles, né? Mas aqui eu vou colocar nem o copo. Posso até colocar o copo cheio, que isso aqui é um material barato, né, gente? Né? Isso aqui é uma alternativa caseira que eu estou passando para vocês ao policloreto de ferro, que tem a vantagem de ser rápido, mas é uma sujeirada só. Então aqui está a água oxigenada, tá? Aí agora aqui fora, deixa eu separar aqui meu mouse. Vou colocar aqui o vinagre de álcool, que são 3 partes.
Então, como é que vocês vão fazer isso? Deixando para lá agora o copinho. Aqui está minha solução, tá? Para corroer a placa. E eu fiz aqui um pedacinho de placa pequeno. Olha aqui, ó. Teste, Urbano Mata, tá vendo? 01. Vou colocar ela aqui. Agora são 3 horas da tarde. Ou seja, só quando ela estiver pronta que eu vou tirar ela daqui. Vou colocar ela aqui, ó. Né? E você vai ver que ela lá não parece fazer nada. Por quê? Eu já disse, esse método é um método mais lento. Aconselho vir de vez em quando aqui com um lápis, um pedacinho de alguma coisa que seja de plástico, dar uma movimentada, né? Movimentar assim o material, porque ajuda as partículas de cobre que estão se dissolvendo nesse ácido, tá? Porque isso aqui acaba sendo um ácido, né? Que estão se dissolvendo no ácido, eles desplacarem, ou seja, soltarem da placa, entendeu? Se você tiver por um acaso aqueles potinhos que ficam se mexendo, que o pessoal faz para estar mexendo, eu acho que torna-se até mais rápido. Eu não tenho, então eu não sei dizer, mas normalmente aquilo acelera o processo, porque é a movimentação. Se você vem aqui de meia hora, assim, quando você lembrar, dá uma mexidinha, assim como eu estou fazendo aqui, entendeu? Para que e sempre deixe isso com o escrito para cima, tá? Dá uma mexidinha para ver o que está acontecendo e também para se tiver ali o material depositado que já está querendo sair, quando você mexe aqui, você assim estimula a saída desse material da plaquinha, né? Para que ele solte o material da placa. Fechamos aqui e daqui a 12 horas ou coisa assim, vamos ver como que isso aqui está, tá ok? No vídeo é rapidinho, é tudo mais fácil. Vamos lá. 12 segundos depois. Bem, e aí vocês vão me dizer assim, Urbano, 12 horas? Nossa, em 12 horas o mundo acaba. Talvez. Mas olha só. Vamos lá. Há uma outra que entra um outro elemento que é esse aqui, ó. O sal. Mas aí as dosagens são diferentes. E você vai anotar. É uma parte de água oxigenada, a mesma parte de vinagre, tá? E o sal é no olho. E eu vou explicar para vocês, tá? Por que eu não passei essa direto para vocês? Porque essa aqui, por causa do sal, gente, vocês têm que fazer isso aqui num ambiente muito ventilado, tá? E ele é mais acelerado, tá? Você vai botar uma medida de água oxigenada, uma de vinagre, quer dizer, a mesma quantidade de água oxigenada, a mesma quantidade de vinagre. Urbano, isso aí é material de limpeza e tempero, não tem problema. Olha, tem sim, porque isso aqui vai soltar gases e os gases desse negócio são tóxicos, tá? E o sal? O sal, para essa quantidade aqui, esse copo aqui tem mais ou menos uns 60 ml, mais ou menos, né? Para essa quantidade aqui, vai dar uns 120 ml, mais ou menos. Eu coloco aqui uma colher dessa aqui de café cheia de sal. Beleza aqui, né? Você vai olhar assim, isso é uma saladinha. Vinagre, sal, tirando a água oxigenada, nada diferente que eu faço aí na minha salada todo dia. Gente, olha só. Eu não sei se vocês sabem, mas tem muita gente que morre dentro de casa por intoxicação com produtos de limpeza, tá? Eu tenho um evento que aconteceu comigo, de uma pessoa, né, está fazendo limpeza no escritório
E a gente escutou a pessoa caindo, e quando a gente abriu, o olho da gente chegava a arder, né? E eu logo senti que aquilo era amoníaco, alguma coisa assim. Ou seja, a pessoa da limpeza misturou alguns produtos lá que deu errado, ela estava fechada no banheiro e a pessoa desmaiou. Felizmente a gente ouviu a pessoa caindo, né? E socorremos ela e deu tudo certo para a pessoa, graças a Deus. A gente brinca com as coisas, mas às vezes eventos desses são trágicos. Levam alguém que a gente ama ou levam a nossa própria vida se a gente pensar, tá? Então vamos ter aqui. Aqui eu tô do lado da minha janela, que é bem ventilado, tá? Então estou fazendo isso aqui tranquilamente porque eu sei que estou numa área ventilada, tá? Quando eu chego a esse ponto aqui, que o meu sal está totalmente dissolvido, não tô vendo, não tô mais vendo nenhum grãozinho de sal, não. Tá? Eu vou pegar minha placa e vou colocar minha placa teste 2. A colher que eu usei aqui, eu devia ter usado de plástico, já vou meter na água aqui para parar essa reação nela, tá? E não sei se dá para ver, mas ela já está borbulhando, ó. Olha aí. As borbulhas saindo. Se precisar, eu vou fazer um pequeno time-lapse nisso aí, porque eu acho que vale a pena. Para vocês verem que a ação é bem mais rápida. E essa água tá essa mistura está em temperatura ambiente. Mas olhem lá que ela já começou a corroer, já começou a mudar a cor. E essa é a vantagem desse método. Apesar de ser mais forte, de soltar esses gases, como a gente pode, como é um tempo mais curto, a gente pode assim a cada 5 minutos ir olhando. E por exemplo, aqui está quase no ponto de retirar ele, tá? Quase no ponto, ó. Ele quase já não tem mais ponto de conta. Quando ele estiver totalmente limpo, a gente retira. Bom,
chegamos aqui a um ponto, ainda temos uns pouquinhos, ainda temos alguns pontozinhos de cobre. Já estamos chegando aqui a 98% do processo concluído. E olha, notem aqui que o S e a pontinha do E tem alguma transparência ali, tá vendo? É isso que eu digo. Se deixar passar muito do ponto, ó, tá limpo aqui, ó. Tá vendo ali o meio do S? A tinta ali devia estar mais fraca e aí ele corrói um pouquinho ali. Mas ó, já não tem mais nada. Então isso aqui a gente tem que parar o processo. Como é que a gente vai parar o processo? Pega agora a nossa plaquinha, levamos a água, direto para a água. Eu já trago ela aqui para vocês. Então voltei cá, então fiz a limpeza e olha só o que nós temos aqui. Vejam lá o meio do S, a pontinha do E, do último E, né? Tá vendo lá que ficou falhado? Por quê? A tinta é aquilo que eu falei, tem que passar várias e várias vezes. Se tiver falha na tinta, essa falha vai aparecer aqui na revelação. Tá vendo? Aonde a tinta estava forte, a trilha ficou forte, consistente. Mas a pontinha do E e esse meio do S, olha o que acontece. Eu já tenho aqui o resultado do teste 1. Olha o que aconteceu com o teste 1. Olha a diferença do teste 1. Opa! Olha como ficou muito mais falhado. Por que isso? Porque o teste 1 é aquilo que eu falei para vocês. É mais lento e aí você não consegue ficar lá o tempo todo olhando, passou do ponto. Acabou de comer o cobre, acabou de corroer o cobre e continua lá corroendo. E aí o teste 1 ficou assim, ó. Você vê que a trilha está muito mais fraca. Tá difícil para focar isso, hein? Assim, ó. Tá vendo? A trilha ficou muito mais fraca. Tá? Agora o teste 2. A diferença do teste 2, ó. A trilha é bem mais consistente. Tirando ali a falta ali no S e na ponta do E, o resto ficou em boas condições, né? E agora com o ácido. Bom, a outra é esta aqui, ó. O persulfato de sódio. Tá? O importante é isso aqui, Na2S2O8, tá? O persulfato de sódio, ele é colocado na água, de preferência água desmineralizada, mas pode ser outra água comum qualquer, aqui, mais limpa possível, filtrada se possível. De preferência água que tenha menos cloro, ou seja, aquela água que está já guardada há algum tempo. E o que é interessante no persulfato de sódio é que 1 kg dele faz 5 litros de solução, ou seja, você precisa de 200 gramas de persulfato de sódio para fazer 1 litro de solução, ou 100 gramas para fazer meio litro, ou 50 gramas para fazer 250 ml, e assim por diante, certo? E ele pode ser usado, as nossas soluções aqui também podem ser usadas mais vezes, tá? Mas ele pode ser usado muitas vezes, tá? Se eu não me engano, o coeficiente de corrosão dele é de 23 gramas por quilo, ou seja, cada quilo de persulfato de sódio consegue retirar 23 gramas de cobre, e é cobre pra caramba isso, tá? Vamos fazer aqui a nossa plaquinha no persulfato de sódio e vamos ver como fica o resultado. Não é caro, mas também não é barato. 1 kg disso aqui na Europa custa mais ou menos uns 15 euros, 10 euros, 15 euros por aí por quilo. Quer dizer, como isso aqui, 5 litros, você corrói muita placa mesmo. Então isso aqui é relativamente barato. E existem embalagens menores de 100, 200 gramas que fica mais barato ainda.
Ok? Vamos ver então. Bom, voltamos cá. Para o persulfato de sódio, há um detalhe que eu não expliquei para vocês, que é o seguinte: ele tem que estar entre 40 e 50 graus. Ele está aqui com 43,9, então está na temperatura boa, tá? Não deve estar abaixo de 40 e nem acima de 50, tá? Já separei aqui a quantidade. Pronto. O potinho foi todo. A quantidade que estava aqui. Eu estou fazendo aqui cerca de 120 ml. Então eu estou com cerca de 60 gramas de persulfato de sódio. A água tem que estar um pouquinho aquecida. Ele vai se dissolver melhor. Você não pode botar a placa enquanto ele não estiver todo dissolvido. Ele vai ficar uma solução totalmente transparente. Quando ele corroeu o cobre, ele vai ficar uma água azulada. Essa água você pode guardar num vidro, num recipiente de vidro, para usar de novo, tá? Esses mesmos 100 e poucos ml aqui podem fazer várias e várias placas. Quando você vê que o tempo de corrosão dele está muito alto, é porque ele já está fraco. Tem gente que aquece mais do que a temperatura para ainda aproveitar um pouco mais. Eu acho que não tem necessidade, porque o valor disso não é tão alto assim. Então eu acho que tem outras coisas que a gente pode economizar. Aqui está a nossa plaquinha, né? A plaquinha que nós fizemos agora há pouco, né? E vamos colocar. Notem que eu passei várias vezes, mas vamos ver como é que vai ficar isso, tá? Deixa eu dar a placa. Isso. Colocar ela aqui. E vamos ver o tempo que se perfaz para fazer essa placa com a solução. Ela já começa ali a mudar de cor, tá vendo, ó? Essa região já começou a mudar de cor. Já uma ação do persulfato em cima do cobre. Olha lá, já mudou totalmente a cor do cobre. E vamos lá, vamos acompanhar isso. Veja que o ácido está praticamente transparente, ou seja, ele ainda pode correr muitas placas. O certo desse ácido aqui, quando ele já está fraco, ele fica azul escuro, um azul bem escuro, né? Ele fica um azul nessa tonalidade aqui, ó, tá vendo? Ó? Nessa tonalidade aqui de azul. Se ele chega nessa tonalidade azul aqui para mais escuro, é porque ele está começando a ficar fraco, tá? Você vai perceber logo pelo tempo de corrosão das placas. Essa aqui ficou pronta. Vou retirar aqui para neutralizar a água corrente, agora em abundância, e já volto cá. 12 segundos depois.
Bem, então estamos aqui as 3. Agora vamos fazer uma comparação. Esta que está cá é o primeiro teste que nós fizemos com a solução de água oxigenada com o vinagre de álcool ou vinagre de limpeza, como você quiser, na proporção de 1 parte de água oxigenada para 3 partes de vinagre, certo? Levou cerca de 9, 10 horas e nós vemos que ela passou do ponto que, como durante a noite eu não tive como ficar olhando, ela comeu demais. Ou seja, é fácil de fazer, mas depois você tem que ficar com cuidado olhando o tempo todo para não passar do ponto como essa passou, certo? Deixa eu focar aqui, isso. Segundo, essa leva um ingrediente a mais, a solução é mais forte, mas você vê que o resultado já melhora. Deixa eu botar aqui para focar, isso. Essa teste 2, que foi 1 parte de água oxigenada, 1 parte de vinagre de vinho, ou de vinagre de álcool, ou vinagre de limpeza, e 1 colher de café. Essa parte que eu coloquei foram de 75 ml, ou seja, para fazer cerca de 150 ml de solução, 1 colher de café cheia, bem cheia, de sal. Fez a corrosão mais ou menos uns 40 minutos, né? Me parece um bom resultado, mas solta muito cheiro. Tem que ser feito realmente num ambiente muito bem ventilado, certo? E com o pressulfato de sódio, essa aqui me parece que o resultado já diz por si, né? Foi feito com a mesma caneta, a mesma placa, o mesmo fabricante, só mudou a correção, o ácido para corroer. Você vê que ele corrói bem, a placa está realmente bem limpa, tá? E ele atacou pouco a tinta da caneta, dando aqui um resultado legal. As trilhas ficaram bem fortes, bem firmes, né? Você não vê muitas falhas, aliás, não vejo falha nenhuma na tinta, não vou ter que corrigir nada aí, a placa está toda funcionando, é só furar e montar. Então, dá para fazer com a solução 2, que foi essa aqui que a gente fez, que é um de vinagre de álcool e um de água oxigenada 10 volumes, com 1 colher de sal para fazer 150 ml, né? 75 de vinagre, 75 de água oxigenada e mais 1 colher de café bem cheio de sal. Fez esse aqui, dá para fazer, você não vai ficar sem fazer sua placa por causa disso. Se você tem condições de chegar no pressulfato de sódio, tá? Achar aí perto da sua cidade o pressulfato de sódio, o resultado diz por si só. É só mostrar para vocês que fica muito mais consistente a trilha, né? Ou seja, ela ataca muito menos a tinta. Então, quer dizer, ela corrói o cobre. Nossa, não tá querendo dar foco mesmo essa câmera hoje, hein? Assim, isso, minha filha, trabalha isso. Ela corrói bem o cobre sem atacar muito a tinta da proteção do cobre, né? A tinta permanente da caneta. Então, eu ainda digo, com um pressulfato é melhor. Eu acho que fica melhor ainda do que precloreto, tá? Nós tivemos aí uma queima de 30 minutos, vamos dizer aí, arredondando, né? 28 para 30. Em 30 minutos, você tem uma plaquinha pronta, tranquilamente, com o pressulfato de sódio. Bom, espero que esse vídeo tenha alcançado você e sua família em paz e saúde. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço.